Vamos gravar isso aqui, o nome da pessoa e o e-mail. Para isso, a gente vai primeiro converter isso aqui para um PHP. Eu acho que seria interessante se fizéssemos isso. Mas antes disso, vamos converter para PHP. Essa máquina não está preparada para programação em PHP. Ela está com uma programação de vocês, uma máquina que você tem em casa. Então eu ia fazer uma separação, colocando alguns blocos para não repetir blocos de código, mas eu não vou fazer isso no momento porque a gente não vai conseguir mostrar no servidor. Não, vamos fazer. Vamos fazer. A gente não vai conseguir fazer isso efetivamente, mas a gente consegue dar uma solução bem simples. Então vamos lá. Terminamos nossa landing page. O que é que está faltando aqui agora para essa landing page ficar completa? A gente trabalhar aqui no cabeçalho algumas métricas de SEO. E como é que isso funciona? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês bem rápido. Se a gente vier aqui no Google Chrome, trabalhando especificamente aqui na parte de ferramentas de desenvolvedores, né? O DevTools. A gente tem aqui uma opção chamada Lighthouse. Então, quando você vai pedir para analisar essa página, ele não faz isso agora pelo seguinte, ele só analisa páginas com HTTP ou HTTPS. E aqui a gente está usando a página local. Então, vamos pular uma parte para que a gente eu possa conseguir explicar isso aqui de uma forma bem mais rápida para vocês. De cara, vamos abrir um servidor, a Amazon. Vamos abrir aqui o meu. Eu vou pedir para o editor fazer um corte nesse momento para que não apareça as minhas credenciais para vocês. Então, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a linha de comando do Windows e dentro dessa linha de comando eu vou chamar o meu servidor. Beleza, já estamos aqui no nosso servidor. O servidor, esse aqui eu optei então por não botar num servidor da AWS. Eu criei uma máquina virtual com Ubuntu com as mesmas configurações de uma T2 Micro da AWS, trabalhando com o Windows Server, e ele está cru, do jeito que vocês recebem da AWS. Primeira coisa que a gente tem que fazer é atualizar nosso servidor. Então, sudo apt update. Aqui ele vai pedir senha, porque como eu falei, eu optei por criar uma máquina virtual com as mesmas configurações da AWS do que eu criar uma máquina no AWS. Vou fazer uma aula específica, se vocês quiserem, sobre como criar uma máquina no tier gratuito da AWS. Vocês teriam aí um ano utilizando esse tier gratuito. Então, sudo apt update, vai pedir senha para mim, na AWS para vocês não pede. Pulou para senha. Aqui ele está perguntando quais serviços que serão que precisam ser reinicializados. Na AWS provavelmente não apareça isso para vocês, mas aqui eu vou pedir para atualizar. E como eu estou usando máquinas virtuais, então eles precisam de algumas informações diferentes. Bom, uma vez feito isso, o que é que a gente precisa fazer? Instalar um servidor de internet. Existem dois, o Apache e o Nginx. A gente no curso vai falar sobre os dois. Aqui eu vou instalar o mais simples, que é o Apache. Então, tudo é com sudo Apache 2. Dentro do Apache 2, a gente também vai precisar da linguagem de programação. Eu quero PHP. Então, vamos botar o PHP. E para isso eu preciso de uma biblioteca. Então, lib Apache 2 mod PHP. Por quê? Porque eu vou trabalhar com PHP com módulo PHP. Eu não vou trabalhar com PHP em modo CGI. Todas essas sopas de letrinhas eu explico para vocês com mais calma no treinamento. Então vamos instalar o mod PHP. Algumas vezes você precisaria fazer uma instalação um pouco mais completa. Quem vai usar o WordPress tem que instalar umas outras bibliotecas do PHP. Para o que a gente vai fazer aqui eu não preciso de nenhuma, mas uma é crucial, que é o PHP PDO, para você conectar com o banco de dados. E eu vou instalar também o MySQL. Então eu posso botar aqui, eu quero PHP PDO, eu quero PHP MySQL, ou eu posso simplesmente botar, eu vou querer PHP, abro chaves, e aqui dentro, separado por vírgulas, eu boto todas as extensões que eu quero. Então eu quero PDO, eu quero MySQL, eu quero zip, para poder o site ficar comprimido,
Eu quero JSON, se eu for trabalhar com RESTful, eu vou precisar disso. Eu quero a Simple XML, pelo mesmo motivo, se você for trabalhar com coisa mais antiga. Eu quero o GD2 para quem vai trabalhar com imagens. Eu quero a Opcache para quem for trabalhar com cache, mas não vamos trabalhar com isso agora. E o que mais? O INTL para quem for trabalhar com internacionalização nos sites. Tudo isso aqui é para quem for. A gente não precisa de nada disso para uma página HTML simples que só vai utilizar um banco de dados para gravar. Mas eu já estou aproveitando aqui o ensejo e mostrando para você também. Então a gente pode trabalhar com MB String. Essa talvez a gente precise para dar um escape ali no material que vai chegar. A partir disso, a gente vai dar um Enter. Não é, o GDD é o tipo, mas na verdade é só GD. A biblioteca é GD. Aí, mas o nome dela, na verdade, é GD2. Então, ele está dizendo aqui que vai ser instalado todos esses pacotes. Esses aqui também serão instalados. E isso vai dar 39 megas de espaço em disco. Você confirma? Então, você dá um Y. É por isso que no anterior eu dei um "-y", para ele não me perguntar. Eu já sei o que eu vou fazer. Então, aqui, a gente... E aí a mágica da edição vai jogar 100% para vocês de novo, para a gente não perder esse tempo. Pronto? Terminamos, 100%. E como é que a gente sabe que funcionou? Como eu estou numa máquina virtual, eu vou chegar aqui agora, 192.168.192, que é o IP que eu defini, 168.56.103. E eu tenho a página do Apache. Então, eu tenho um servidor instalado numa máquina virtual dentro da minha máquina. Existem N formas de você fazer isso. Tem gente que prefere instalar o XAMPP, tem gente que prefere instalar o Internet Information Service da Microsoft, e tem gente que não instala simplesmente nada. Trabalha com o que tem que trabalhar e sobe direto para o servidor, porque aí já é um pouco mais soberba, pela garantia do que eu estou fazendo estou certo, eu não preciso testar na minha máquina. Não façam isso. Tenham um ambiente de teste. Então, temos o nosso Apache. E agora aqui, vamos instalar o Git, que é um sistema de repositórios. Para quê? Para a gente, não vamos automatizar não, mas vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Então, da mesma forma que a gente instalou, a gente dá um sudo apt install git. Então, zero instalado, tudo perfeito. E o que seria o Git, gente? O Git é um repositório, é um banco de dados de repositórios, ou seja, você consegue gerenciar as alterações com o Git sem precisar gravar. Arquivo do dia 20, arquivo do dia 21, arquivo do dia 21, segunda versão. Então você vai ter vários arquivos, vai acabar se perdendo. Então aqui não, aqui você vai fazendo, vai atualizando o banco de dados. Se você resolver voltar alguma vez, você simplesmente vai lá e dá um checkout naquela edição que eu fiz. E aí você traz a última que você fez e volta a trabalhar a partir dali, sem você perder sequer o que você fez depois. Você pode, inclusive, depois juntar os dois. Mas a gente vai ter uma aula específica de Git no treinamento sobre como utilizar essa ferramenta, tanto Git, GitLab, o próprio GitHub, o Bitbucket. Então tem várias ferramentas que utilizam o Git para poder fazer o versionamento de código. Então vamos instalar o Git, nós estamos com o Git instalado. E para isso a gente vai criar um repositório no Git, github.com. Então, vocês vão fazer um cadastro nessa página. Eu vou pular isso aqui e trago para vocês já. Eu já pulei direto para aqui para poder não ficar muito público os outros repositórios, e esse repositório depois eu vou excluir, tá? Então, vamos deixar aqui dar um nome. A gente vai dar um nome para esse repositório que vai ser landing. Ele vai ver se eu posso dentro dos meus repositórios que já tem. Então aqui eu vou botar aqui landing page do treinamento marketing raiz. Pronto. Deixar público. Não quero um arquivo de leitura, não quero um ignore, não quero. Eu vou botar uma licença. Não, eu não quero licença agora. E cria o repositório. Uma vez criado o repositório, ele está dizendo aqui, você pode fazer isso aqui.
ou você pode criar um novo repositório a partir da sua linha de comando, digitando esses comandos, ou você pode trabalhar a partir de um que já existe e você adicionar isso aqui. Como eu botei ele livre, é público, não precisa de autenticação, não precisa de senha, não precisa de nada. Então vamos trabalhar com esse daqui, beleza? Para isso, a gente vai precisar fazer uma outra coisa. Dentro da nossa landing, vamos voltar aqui para a página pessoal, deixa eu ver aqui. Não temos o GitHub o Git instalado no Windows. Então precisaremos instalar o Git no Windows. Senão nada disso funciona. Para isso, vamos abrir a página do Git no Windows. É essa página aqui, Git SCM, que é Source Code Manager. Então, e vamos baixar uma versão para o Windows. E a instalação dele é o padrão de Next Finish do Windows. Então vou pular isso aqui na edição, já vai estar bem pulado. Pronto. Agora que ele já está instalado, Everton, como é que sabe que ele está instalado? Quando eu clico aqui agora em mais opções, me aparece uma opção Open Git Bash Here, entendeu? Ou abra o bash do Git aqui. Então eu quero que ele abra aqui. Uma vez que ele abriu, ele já está aqui no terminal do Git, nós vamos copiar aqueles comandos que o nosso repositório nos deu. Então, como eu já sei basicamente, vou deixar aqui ao lado, mas já sei basicamente isso de cor, a gente vai iniciar o Git, Git init, beleza. Vai dar um Git add all, ele está mandando a gente adicionar só um arquivo, mas eu vou adicionar todos, que é o nosso interesse. Depois a gente vai dar um commit do primeiro, Git commit -m esqueleto HTML. A identidade do autor é desconhecida. Por favor, me diga quem você é. Então, a gente tem que digitar esses dois comandos aqui. Vamos começar com esse aqui. A gente pode selecionar, copiar, colar e mudar o e-mail para o meu. Agora ele vai permitir que demos nosso commit. Ele criou os arquivos no nosso repositório. Vamos dizer para ele que a nossa branch não é a main. A nossa branch principal não é a master, é a main. Antigamente era master, mas houve aquela disputa porque o master necessariamente pode ter um escravo, e como a palavra escravo não pode ser mais tão difundida assim, então, para ficar uma coisa politicamente correta, o master morreu e virou main, que significa principal, em vez de mestre, principal. Só por isso, não tem nada de muito abstrato nisso aí, não. O motivo foi só esse, que agora todo master é main. E agora vou copiar isso aqui, que a gente vai adicionar a origem remota ao nosso repositório. Então, cola, a gente vai dizer que é esse, e enviar tudo isso da origem para o principal. Então a gente vai enviar git push, empurre. Então, vai dizer, você tem certeza? Sim. Yes. Então, qual foi o erro que ele nos deu aqui? Ele está pedindo uma autenticação, está dizendo que ele não me reconhece. Ele não conhece esse computador e eu não tenho permissão para subir para o repositório. Como é que você vai resolver isso nesse computador? Você vem lá aqui no teu Land ou qualquer outra página, as opções, abre o Git Guy, quer dizer, a interface de usuário gráfica. Vem aqui nas ferramentas, na ajuda no caso, clique em Mostre a chave SSH. Não tem nenhuma, você manda gerar. Ele vai gerar uma chave, vai pedir uma, não quero, nenhuma senha, não quero. Então ele gerou essa chave gigantesca aqui. Então você pode copiar, pode não, né? Você deve copiar essa chave. Volta lá na tua página, do teu repositório do Git, e dentro do teu perfil você tem aqui as configurações, e aqui você tem SSH e etc. Então vou cortar, você vai em nova SSH, land, aula, eu vou excluir essa SSH depois, colar ela aqui, e agora a gente pode enviar novamente. Agora sim.
Se a gente voltar aqui no nosso repositório, então já temos aqui o nosso estilo index.html. Vamos então copiar o nosso código aqui em HTTPS, copiar. Então dentro da página HTML, a gente vai apagar tudo que estiver lá dentro, rm asterisco. Beleza, não pode ter mais nada lá dentro. rm asterisco, ponto asterisco. Beleza, a pasta está vazia, já tinha excluído antes. Então git clone, cola o nosso endereço e diz que quer aqui. Beleza, se a gente for olhar aqui agora, nós temos o index e os styles. Essa página do Ubuntu agora vai ter a nossa landing page no servidor. Subimos a nossa página para o servidor, seja da AWS ou qualquer outro, utilizando um versionador de código. Vamos agora para o PHP, já que temos o PHP funcional. Primeira coisa que nós vamos fazer... Agora que a gente já tem um servidor com PHP, a primeira coisa que a gente vai fazer é desmembrar algumas coisas. O que, por exemplo? Vamos criar uma página de sucesso. Só que aí vamos botar o nome dela de PHP. Qual foi o nome que nós demos? Sucesso. Vamos botar aqui um... besteira aqui. Sucesso.php. Não vou botar .php não. Isso é só sucesso. Então, vamos renomear ela aqui, que eu fiz besteira. Então, sucesso.php. Então, temos essa página. Vamos iniciar aqui. Todo código PHP, ele obrigatoriamente tem que começar com essa tagzinha PHP. E fecha com essa. Mas não necessariamente a gente precisa fechar, é até melhor que nós não fechemos. E vamos mudar o nosso index.html para .php. Vamos criar uma outra página chamada, inc, de include, de inclusões. E aqui dentro vamos colocar dois arquivos. O cabeçalho, botar o nome padrão, header.php, e um outro arquivo chamado rodapé. Então, vamos aqui mais um novo arquivo chamado footer.php. O que a gente vai fazer nele? Nada. A gente já começa aqui a nossa section chamada, que é a mesma que a gente usa para o formulário. Então, da section chamada para cima, vamos excluir e colocar dentro do cabeçalho. Perfeito? Gravemos. E da section chamada para baixo, vamos excluir e colocar no rodapé. Pronto. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos botar PHP include, e aqui a gente pode botar entre parênteses ou aberto. Vamos botar entre parênteses. Include, e aqui a gente vai botar um barra header.php. E faremos o mesmo aqui embaixo, utilizando neste caso o arquivo footer. Só que não vai funcionar assim, por quê? Porque nós botamos o header e o footer numa pasta chamada inc, de include. Então, isso aqui funcionaria, o outro não. O que é que vai acontecer aqui agora? A gente pode pegar tudo isso aqui, colocar no sucesso, que a gente só vai mexer aqui dentro da página de sucesso. A gente não vai precisar mexer nem na parte de baixo, nem na parte de cima, já que repete. Vou apagar isso aqui que ficou a mais. A gente não precisa replicar o nosso código. Então, tudo que a gente faz em uma página automaticamente acontece em todas as outras. Só para vocês verem que não houve nenhum tipo de modificação, vamos comitar esse código, mostrar para vocês, inclusive, a gente vai dar aquele mesmo git commit -am, significa adicione com esta mensagem conversão PHP. Já comitamos. E agora a gente vai enviar para o servidor. Git push.
ele vai enviar para o servidor. Perfeito. Agora vamos no nosso AWS aqui e dar um git pull para ele atualizar nossa versão. Então, se a gente der um ls-l agora, -ls, deu merda. Qual a merda que deu? Eu não adicionei. Git add all. Isso. Agora a gente dá o mesmo commit, não tem problema. Agora sim, subiu todos os arquivos. Eu não tinha adicionado. E um git push. E aqui a gente manda trazê-los. Então, está aqui dizendo tudo que foi feito. Então, aqui estão os arquivos atualizados. Dois novos arquivos que nós criamos. O index.html foi renomeado para PHP e a página de sucesso também está aqui. Então, se nós entrarmos aqui agora... Ah, Everton, que erro que foi que aconteceu? Por que ele está assim, dessa maneira? Por que está dando esse erro? Porque ele não carregou o que tinha que ser carregado. Ah, mas por que ele não carregou o que tinha que ser carregado? Vamos descobrir isso agora. No código eu botei um barra. Vamos tirar o barra. Ai, não. Desculpem. Botei o include. Na verdade é require. Require. Ao vivo é assim, gente. A gente tem que errar mesmo. Sou ser humano e estou fazendo realmente com vocês. Eu não estou pegando uma receitinha pronta. Então, acontece alguns erros, sim. A gente esquece algumas coisas. E agora, como a gente pode ver, a versão em PHP exatamente do jeito que nós fizemos convertido. Só um pequeno adendo que nós tínhamos colocado o include entre parênteses com a barra antes do inc. Não, PHP 8 não permite mais o include como uma função entre parênteses, assim como uma diretiva, e não tem mais os parênteses e você tem que referenciar agora a partir do diretório que você está. Então, vamos deixar assim. Só a correção dos segundos anteriores. O include tinha sido colocado include, parênteses, barra, pasta, então. Não, é só include nome do arquivo, sem o barra pasta, perfeito. Então, já temos agora o PHP incluindo tanto no index quanto no sucesso. O servidor já está atualizado e rodando exatamente o que nós queríamos. Agora vamos fazer com que ele processe isso aqui e grave no banco de dados MySQL. Vamos prosseguir com o nosso banco de dados. Para isso a gente vai precisar instalar um banco de dados. Existem várias outras formas. Você pode contratar um banco de dados separado, utilizando qualquer uma das hospedagens que existe, ou na própria AWS tem lá o RDS, que é a parte de banco de dados. Mas vamos supor que você vai utilizar essa landing page para uma coisa bem rápida e essa conta gratuita ela consegue suportar o banco de dados mais simples. Então, uma vez instalado, a gente vai utilizar o sudo mysql-u root. Vamos acessar o MariaDB, sim, MySQL, porque o MariaDB utiliza a mesma linha de comando do MySQL. Inclusive, os comandos são os mesmos. Aqui vamos utilizar o banco de dados de definições do sistema. E aqui, alter user root em localhost, só vamos utilizar localhost, identified by, e aí a gente vai dar uma senha. Vamos botar aqui senha sinistra, tudo junto. Alteramos a nossa senha do nosso usuário. Vamos confirmar, saímos. Vamos limpar a tela.
Agora vamos tentar. MySQL menos o root menos P. E aí ele vai pedir a senha. A gente vai botar aquela senha sinistra. Conectamos. Então, já temos uma conexão por senha no MariaDB. O que a gente vai fazer agora? Criar um banco de dados. Create database landing. Então, criamos um banco de dados para nossa aplicação. Vamos usar esse banco. Use landing. Perfeito? Já trocamos o nosso banco de dados. Vamos agora criar uma tabela para armazenarmos as informações que vêm da nossa landing page. Então, create table. Vamos botar o nome de leads. E aqui agora a gente vai começar a definir os nossos campos. Primeiro campo eu gosto de chamar de ID, que ele vai ser um inteiro, auto-incremente, ou seja, ele vai crescer automaticamente, auto-incremente, not null. E não quero que ele seja negativo, então vamos colocar ele como um signed. Signed, ou seja, sem sinal, auto-increment não nulo. Beleza. Qual outro campo que nós usamos? Nós usamos o nome. Então vamos botar aqui nome, que a gente vai botar aqui um campo de caractere variável de 155 posições. E eu também não quero que seja nulo, não nulo. Outro campo que nós temos, o e-mail. E vamos seguir o mesmo padrão. Varchar 155 not null. E por último, vamos utilizar aqui um created, que é uma data de criação. Para isso, vamos usar um timestamp. E como default, vamos usar o current timestamp. Beleza? E agora, como chave primária, primary key, a gente vai usar o ID. Beleza? Criamos nossa tabela. Current timestamp, faltou um P. Então, criamos a nossa tabela. Se a gente for olhar o que tem nessa tabela agora, select asterisco from leads, está vazio. Beleza, gente? Banco de dados instalado. Configuramos a senha para o nosso usuário e criamos um banco de dados efetivo e a tabela que nós vamos utilizar para poder gravar os nossos dados dos nossos usuários. É um ponto muito importante. Nós criamos ali um usuário chamado root. Não é legal a gente utilizar esses usuários em nossas aplicações. Então, o interessante mesmo é criar um novo usuário. Mas tudo isso eu vou ensinar no treinamento para vocês. Criar um usuário que só tenha direito, por exemplo, aqui, de gravar na tabela. Ele não tem direito sequer de ler o que está na tabela. Então, ele só vai gravar. Com isso, a gente diminui a possibilidade de qualquer pessoa fazer uma tragédia no nosso banco de dados. Ou a gente vai dar para ele só direito de leitura e escrita na tabela leads. Não vai mexer em mais nada no nosso sistema. Vamos voltar para o nosso PHP para a gente poder escrever essa parte do código. Bom, tabela de banco de dados criada, banco de dados também criado. Vamos voltar para o nosso código. Para facilitar e acelerar um pouco mais, eu já criei aqui os arquivos, pausei, criei e vou explicar para vocês. O primeiro arquivo que eu criei foi o arquivo db.php dentro da pasta inc. Esse arquivo ele vai definir algumas constantes. O que são constantes? Calma, vamos aprender tudo isso no treinamento de desenvolvimento. Então eu criei uma constante para o nosso host, o nosso banco, o usuário e a senha. Então a gente tem aqui o localhost, o banco de dados landing, o usuário vai ser o root, lembre-se de não utilizar o root. E o password é a senha sinistra. No momento a gente está trazendo que não tem nenhum erro, e aí a gente está esse try catch é uma estrutura do PHP para tentar. Ele vai tentar fazer isso aqui. Se ele não conseguir, ele vai gerar uma exceção do PDO e vai devolver isso nessa string. Vai chegar aqui, erro ao conectar com MySQL, qual é o erro? A gente vai entender o porquê que eu fiz dessa forma já já. Então ele vai tentar conectar aqui com um string de conexão do PDO, onde eu digo que o meu driver é o MySQL, no host que eu estou passando aqui na minha constante, que no caso seria localhost,
o nome do banco de dados, eu estou passando aqui no MySQL Database, e aí eu tenho o usuário e a senha, que eu estou passando nas constantes na linha 4 e na linha 5. Beleza, gente? São apenas 10 linhas de código, mas eu já acelerei para que a gente pudesse ser mais produtivo nessa etapa. Já no sucesso fica um pouco mais complicado. Então, eu vou apagar esse PHP aqui, que eu acabei deixando 2. Qual a primeira coisa que eu fiz? Eu estou verificando se o método que o servidor está enviando é um post. Por quê? Porque se ele vier um get, eu não quero que a pessoa entre na página de sucesso. Não vai prejudicar completamente as tuas métricas de quem chegou na página de sucesso. Então a pessoa só pode chegar aqui se ela vier realmente preenchendo o banco de dados, certo? Então a gente tem aqui, eu botei um plano aqui, mas na verdade isso não existe. Então é só o nome e e-mail. Beleza. Então aqui agora a gente vai incluir o erro igual a null, vamos incluir o arquivo de banco de dados, o db.php, que está ali em cima. Qual o nome? O nome eu vou trazer no post. E o e-mail eu também vou trazer no post. Esse e-mail e nome, a gente vai olhar aqui, dentro da nossa seção, a gente deu esse name, e-mail. Então, esses nomes que a gente define aqui é o que a gente pega na variável post do PHP. E uma coisa que vai ser bem interessante, que eu não tinha colocado e a gente já coloca aqui, é que eu quero que esses campos sejam obrigatórios. Required igual required. Então, a pessoa não vai conseguir avançar esse formulário sem ele preencher, sem ser vazio. E como aqui o tipo é e-mail, se a pessoa digitar qualquer coisa, o próprio navegador vai dar esse erro. Vai dar, não posso deixar você subir porque está faltando um arroba, está faltando um ponto. Estão entendendo? Então vamos deixar ele como required aqui e aqui também como required. Voltando para a nossa página de sucesso, eu criei aqui uma instrução SQL bem simples, inseri na tabela de leads o nome e o e-mail. E no valor eu quero o nome e e-mail. Botei com 2 pontos aqui, porque isso aqui é uma forma de eu identificar. E aqui eu estou dizendo para o PDO, prepara essa query para mim. Ah, que PDO é esse, Everton? Que eu não vi você trazendo esse PDO. Tá aqui, ó. PDO é igual a new PDO. Tá vendo? $PDO igual a new PDO. Então, eu trago ele para cá, uma vez que eu mando ele dar um required once. Required once significa, isso é obrigatório, mas só uma vez. Se essa página for carregada de novo e já tiver sido carregado o arquivo de banco de dados, não precisa carregar de novo. Então, a gente tem aqui para inserir os leads e os campos. E aqui eu mando ele preparar. Então, porque o require once é obrigatório trazer apenas uma vez. Como você pode ler até aqui na explicação que ele dá, a diretiva require once é idêntica a required, exceto que o PHP vai verificar se o arquivo já foi incluído. Se ele for, ele não precisa incluir novamente. Entendeu? Então, o require once para isso. Então, o post aqui, quando a gente envia um formulário do método post, que foi esse que nós dissemos que o método é post. Então, o PHP vai gravar dentro de uma variável super variável, variável global, que é um array associativo com o nome que a gente definiu no nosso formulário. E aqui agora eu vou fazer um bind parâmetro. Ele vai dizer que o parâmetro que eu coloquei, o 2 pontos nome, vem da variável nome. Ah, por que esse bind parâmetro? Eu não podia botar a variável nome ali direto? Podia, mas por que eu não coloquei? Primeiro, esse bind param, ele já vai quebrar algumas possibilidades de algo ruim acontecer. Então, se alguém digitar um comando que possa invadir nosso banco de dados, esse bind param já meio que minimiza isso. E aqui ele vai executar esse comando. O que é interessante aqui também, que a gente pode aqui depois dar um PDO close. Então, aqui ele vai fechar a nossa conexão. A gente não precisa manter o banco de dados aberto, mas eu não coloquei isso. Então, aqui ele vai, como eu falei, executar. Uma vez executada, é de bom tom viermos aqui PDO, que é aquela variável que nós instanciamos com a nossa conexão, a gente bote igual a
nulo. Para que isso? Para a gente matar a nossa conexão. Não tem mais necessidade dessa conexão ficar aberta. Vamos só mover para baixo, porque a gente tem um resultado aqui, para a gente só fechar a conexão depois do processamento do resultado. E aqui, como na Index, a gente vai incluir o cabeçalho. Temos aqui a nossa logo, os textos do parabéns. Aqui, se erro for igual a nulo, porque a gente tem um erro. Se a gente não conseguir, if não, essa exclamação antes do que nós queremos significa uma negação. Então, se não tiver resultado, o meu erro é essa frase. Tivemos um erro gravando no banco de dados. Você pode tentar novamente? Ou se a gente tivesse um erro lá no DB, ele vai dizer, ó, tivemos um erro a conectar com o MySQL, vai dar a mensagem de conexão ali do PDO. Então, se o erro não for igual a vazio, ele vai dizer, ó, parabéns pela excelente decisão, e aí blá blá blá, botei aqui um latim básico para constar, e um link para o grupo do WhatsApp, para a pessoa poder entrar no grupo, teu lead, receber o link do grupo. Se não, aquele momento constrangedor, e aí você imprime o erro. Beleza? E é isso, gente. Não tem muita coisa. A gente vai apagar essa segunda parte aqui de quero fazer o treinamento, porque não precisa. O formulário já está enviando, então a gente não precisa dele aqui. Gravamos e aí incluímos o rodapé. Vamos agora para o nosso servidor. Exit. Vamos sair do banco de dados aqui, sairmos. E vamos git add all, adicionar todos os arquivos que foram atualizados ali no nosso repositório. Vamos comitar, gravando leads no DB. E vamos dar um git push. Agora que nós já demos o git push, viemos no nosso servidor, git pull. A gente traz todos os nossos arquivos e vamos realizar o teste no navegador. Beleza, funcionou. Se a gente for mandar aqui agora, preencha esse campo. Ele não deixa aí vazio, Everton. Ó, preenche esse campo, não deixa aí vazio. Vamos botar aqui, ele já diz, ó, tem que ter um arroba no endereço de e-mail. Está com um arroba faltando. Aquele required e o type, ele já faz esse pré-tratamento pra gente, entendeu? Só que tem uma coisinha aqui que vai dar um erro e eu vou seguir aqui de propósito para explicar para vocês o que é esse erro. Eu quero fazer o treinamento. Beleza. A página sucesso não foi encontrada. Por que a página sucesso não foi encontrada? Ela não existe no nosso servidor, que a gente tem um sucesso.php. Então vamos criar um novo arquivo aqui na raiz, chamado .htaccess. Por quê? Porque um arquivo .php fica feio. Então, se a gente vier aqui, beleza, não tem nada, é o seu domínio, landingpage.com.br, ali está só um número. Mas se você chegar aqui para um sucesso.php, fica feio você dizer qual é a extensão. Então, vamos fazer com que o servidor entenda apenas o sucesso. Criamos um arquivo .htaccess e vamos preencher esse htaccess. De acordo com a mágica da edição, vou instalar o dedo e ele já vai estar preenchido para a gente. Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu falei que eu quero que trabalhe com multifise, eu falei que o mod rewrite do Apache está ligado, e se ele não encontrar o diretório ou não encontrar o arquivo, reescreva o nome do arquivo com o PHP no final. Então, a gente não precisa colocar o PHP. Mas, para isso aqui funcionar, teremos que ir lá no nosso servidor da AWS e dar um sudo A2 em mod, ou seja, Apache 2, ative o módulo rewrite. E ele vai pedir a senha para o nosso servidor. E um outro modo que eu gosto, que é interessante, é o headers. Por quê? Para a gente poder passar cabeçalhos. Mas não é só isso. Agora a gente vai precisar fazer umas outras configurações. Então, sudo vi barra etc. Apache 2. O etc. realmente significa etc. Apache 2.conf. Então a gente vai abrir isso aqui. Entrar no modo de inserção do VI.
esqueçam o VI, a gente pode fazer uma aula sobre VI para vocês, é um editor de texto bem poderoso, mas ele é um pouco complicado à primeira vista para quem não entende. Então a gente tem aqui um allow override, como não, a gente vai colocar como all, eu quero todos. Pode permitir todos os overrides que tiverem aqui. Beleza? E aí tá tudo ok, que a gente não precisa mexer em mais nada. Então, vamos simplesmente gravar isso aí. E o que a gente vai fazer agora é alterar outro arquivo, que é o sites available 00 default, que é o padrão, que aqui nós temos o nosso diretório padrão, não precisa colocar o allow override nele, beleza. Então vamos sair e sudo service apache 2 restart. Feito isso, vamos ver só o status, para ver se não deu nenhuma confusão. Não, ele está ativo e rodando, beleza? Agora que nós terminamos de fazer o nosso arquivo .htaccess, bom, agora com a configuração do nosso .htaccess, vamos fazer um teste aqui. Vamos utilizar o usuário Everton mesmo e um nome qualquer. Vocês viram que se eu tirar o arroba, fecha aqui, se eu tirar o arroba, ele não vai deixar enviar, tá vendo? Inclui um arroba. Então, bota aqui o meu e-mail e quero fazer o treinamento. Beleza. Aqui já tem aquele parabéns pela excelente decisão, aquele texto que nós colocamos e uma imagem aqui com o WhatsApp, entre no grupo, que ao usuário clicar, ele é redirecionado para o teu grupo de lead. Bom, é isso, gente. Vocês podem ver agora que o sucesso não tem um ponto PHP. A imagem aqui quebrou, mas vamos ver o que é que eu posso fazer aqui para a gente corrigir aquela imagem. agenciam2u.com.br, imagem, agenciam2u.com.br, img, botei um img duplo aqui, é só img, eu botei um duplo, vamos apagar isso aqui, corrigir, e aí a gente vai comitar git add all, git commit -m imagem do WhatsApp, git push para a gente enviar para o nosso repositório. E agora nós vamos no nosso AWS e dar um git pull para a gente trazer o que está lá. Vou dar um outro aqui para confirmar. Vai ter, está tudo atualizado. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar fazer um novo cadastro. Vamos botar aqui agora o nome do Eric. E o e-mail vai ser Eric. Não, vamos botar o marketing @m2u.com.br. Quero fazer o treinamento. Ó, ficou feio. Vamos ter que corrigir isso de novo. Tá, beleza, o link do WhatsApp tá aqui, só que a imagem ficou muito grande. Vamos corrigir isso rápido? Vamos aqui, ó, com a magia da edição, vamos pro código. Aqui na chamada com a classe Zap, que é o que nós temos aqui, a classe Zap. Dentro desse link com a classe Zap temos a imagem. Então, dentro da classe Zap, a imagem eu quero com o tamanho de 32 de largura, com 32 de altura, uma margem para a direita de 10 pixels. Quero que ela seja apresentada inline, mas bloqueando tudo. E com uma margem no fundo de 5 pixels. Perfeito por aqui, né? Vamos lá, gravamos, tudo bonito. Vamos aqui no nosso Git, fazer o Git add all. Git commit -m ajuste img WhatsApp. Vou dar um git push para enviar para o nosso repositório. Vamos no nosso servidor agora e dar um git pull para trazer do repositório. Vamos dar mais um aqui para ter certeza, está atualizado. E agora vamos fazer o seguinte, vamos gravar mais uma pessoa. Seria interessante a gente botar um botão de voltar ou fazer outro cadastro, mas a gente faz no próximo curso. Então aqui, vamos botar aqui uma nova pessoa, vamos botar o Leonardo agora. Leonardo, seu e-mail, leonardo@m2u.com.br. Quero fazer o treinamento. Beleza, entre no grupo
WhatsApp mais organizado. Show? Ah, Everton, como é que eu sei que está gravado? Vamos aqui no nosso servidor de novo. Lembra do MySQL menos usuário root com aquela senha que nós criamos? Senha sinistra. Beleza. A gente vai dar aqui um use landing, o banco de dados que nós criamos, certo? E aqui a gente vai dar um select asterisco from leads. E bom, aí. A gente tem as 3 pessoas que foram cadastradas e no curso, no treinamento, vou ensinar para vocês agora como converter esses lands para uma tabela do Excel para você utilizar de outra forma. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que a minha voz dê sono, mas espero que não. E é isso. Muito obrigado e nos vemos no treinamento Marketing Raiz. Eu estou até pensando em a gente usar essa landing page para o treinamento mesmo. Muito obrigado, pessoal.